Estamos prestes a entrar numa guerra econômica contra os Estados Unidos, onde podemos ter vitórias em algumas batalhas, mas vencer a guerra já é uma outra história. De antemão, compreendam que esta guerra está bifurcada em dois frontes. No político, com toda a situação Lula, Bolsonaro, Trump, STF, e no financeiro. Vamos falar do fronte econômico primeiro. No primeiro mandato do presidente Donald Trump, o mundo era outro e os Estados Unidos direcionou sua guerra comercial quase que exclusivamente contra a China, colocando impostos bem altos em cima da mercadoria chinesa para desincentivar o estadunidense de fazer essas compras. Joe Biden sucedeu Trump e, apesar das nítidas diferenças entre ambos, a guerra econômica contra a China foi mantida. O Biden encheu os chineses de impostos e cada carro BYD chegou a quase custar o dobro do seu valor. Por exemplo, o ex-presidente até conseguiu convencer e ficar em sinergia com países como o Reino Unido, Canadá e a União Europeia para todos aumentarem as suas barreiras comerciais contra a China. Até o Brasil, que é um dos maiores aliados da China, aumentou os impostos em cima dos carros elétricos e de produtos que são vendidos em sites como Shein e Shopee. No entanto, a China seguiu crescendo, vendendo mais ano após ano. Isto porque, para ser objetivo e resumir, a cada vez que algum país aumenta os impostos em cima dos produtos chineses, a China diminui os impostos em cima das suas empresas ou dá crédito para essas empresas para que elas continuem vendendo sem ter prejuízos. E se no Brasil, onde a maior parte da população é pobre, aumentou a quantidade de compras de produtos chineses, nos Estados Unidos foi ainda pior. Enquanto os Estados Unidos aumentavam as suas proteções contra a China, países como México, Tailândia e Vietnã compravam produtos chineses mais baratos e vendiam para os Estados Unidos, o que na prática resultou num drible que o governo chinês deu nas proteções americanas. Um de vários. Todavia, isto mudou abruptamente durante o novo governo Trump. Os Estados Unidos agora entraram em guerra econômica contra o mundo inteiro, colocando, por exemplo, impostos de 10% sobre todos os produtos de todos os países, independente de serem aliados ou inimigos. A ideia de Donald Trump é que os americanos parem de comprar produtos estrangeiros e passem a comprar produtos produzidos dentro dos Estados Unidos, ainda que mais caros, e, de brinde, o governo americano ainda vai arrecadar mais com impostos. Nesta análise, não vou focar se é um plano econômico que está fadado ao sucesso ou ao fracasso. O intuito da resenha é falar sobre o Brasil nessa guerra econômica. O presidente Trump nos ameaçou com a tarifa de 50%. O presidente Lula disse que o Brasil irá reagir, o que é justo. Mas será que nós temos como ganhar? A minha resposta direta é não. Em todos os cenários, o Brasil perde mais do que ganha. Vamos avaliar o cenário de reciprocidade de impostos que o governo falou. Por exemplo, primeiro o panorama geral. O Trump colocou impostos em cima de todos os países e absolutamente nenhum deles teve coragem de reagir colocando impostos da mesma proporção, nem mesmo os ricos, porque o Trump ameaçou de que se algum país colocasse mais impostos em cima dos Estados Unidos, ele iria reagir colocando mais impostos, e foi nessa que países como o Canadá, México, a França e toda a União Europeia, que falaram que iriam reagir reciprocamente aos Estados Unidos, simplesmente não reagiram de maneira recíproca. Só um único país ousou responder às tarifas da mesma forma que os Estados Unidos, a China, e nesse jogo de truco, um colocando imposto em cima do outro, os impostos chegaram a 150%. É como se um carro BYD que custa 70 mil reais passasse a custar 175 mil reais. Ambos recuaram porque os prejuízos para os dois países estavam sendo enormes e a China é o único país a vender minerais raros e importantes para a indústria tecnológica em abundância para os Estados Unidos. E nós estamos longe de ter as capacidades produtivas da China. E se os Estados Unidos colocam um imposto de 100% em cima dos nossos produtos, adeus para sempre para todo o mercado estadunidense. Mas, Vitor, se eles aumentarem os impostos assim, eles também não sairão prejudicados? Sim, o café, algumas
algumas pedras, peixe e outras carnes, vai ficar mais caro para eles, logo no momento onde eles estão tendo crise no preço de carne bovina, por exemplo. Todavia, mesmo com a maioria da população já desaprovando agora essa política de impostos, o Trump segue resiliente em seus objetivos. E dado que ele não tem um ano sequer de mandato, eu acredito que ele não vai parar por agora. Vale mencionar que alguns dos produtos que mais vendemos, as nossas commodities, são concorrência a alguns dos principais produtos que eles vendem. E uma dura realidade é que, mesmo relevantes, o mercado brasileiro não é tão importante assim para os Estados Unidos. Em números, nós não estamos nem entre os 10 países que eles mais fazem negócios. E a recíproca não é verdadeira, porque os Estados Unidos é o segundo maior parceiro econômico do Brasil. Mas, Vitor, é só a gente vender para outros países? Atualmente, não há nenhum país com poder financeiro nem de perto para suprir a lacuna que os Estados Unidos podem deixar no nosso mercado. A União Europeia não abre o seu mercado para os produtos brasileiros. O acordo Mercosul-União Europeia nunca saiu. A União Europeia não compra peixes brasileiros há mais de 5 anos. A China tem comprado cada vez menos do Brasil, e quanto mais a China for isolada do mundo, menos comprará. E países como o Canadá estão fechando mais o seu mercado para conter uma possível crise interna. É importante ressaltar que no curto prazo os brasileiros até podem ganhar com essa guerra econômica, porque muito provavelmente os preços do café, do peixe e de outras carnes irão cair. É a lógica do mercado capitalista. Por exemplo, para não haver prejuízo na produção, os produtores de café que deixarem de vender para os Estados Unidos provavelmente venderão esse café mais barato aqui dentro do Brasil. Vitor, se os preços vão abaixar, então deixa o imposto comer solto. O ganho pode ser no curto prazo, mas as consequências a médio e longo prazo podem ser terríveis. Toda grande indústria e grande empresa com o mínimo de responsabilidade financeira geralmente trabalham com determinadas previsões de lucros e investimentos. Isto é, se ganharei X, Y e Z nos próximos meses, significa que poderei fazer investimentos A, B e C nos próximos meses. Ao não ter mais essa previsibilidade, toda a cadeia de produção é afetada. Investimentos deixarão de ser feitos, salários e empregos deverão ser recalculados para baixo, além de novas dívidas para custear o prejuízo da falta de vendas. Por exemplo, os governadores de Goiás e de São Paulo, Ronaldo Caiado e Tarcísio de Freitas, já falam sobre liberar créditos para vendedores que serão afetados. E o governo Lula já pensa em adotar a mesma linha. Pessoal, crédito é dívida, é utilizar um dinheiro que não se tem no momento e pagá-lo no futuro com juros. Quanto mais dinheiro circulando no Brasil, não importando se é via crédito, significa que a nossa moeda irá desvalorizar mais. Basta que você pense no ouro. Por que ele é tão valorizado? Dado a sua escassez. É uma situação bem complexa. Se eu fosse o presidente, buscaria não tentar aumentar as tensões com o Trump. Eu iria tentar algumas retaliações para aumentar o meu poder de barganha. Deixaria, por exemplo, de vender alguns minerais raros para os Estados Unidos, como a China fez. Também pegaria todo o excedente de produtos que os Estados Unidos fossem deixar de comprar e tentaria direcionar para os mesmos clientes que eles, para intensificar a concorrência. Como deixei avisado, não acho que nós temos como vencer essa guerra econômica, no máximo reduzir danos e torcer para que a estratégia americana não prospere às nossas custas. Também acho que ao final de toda essa celeuma, os Estados Unidos não vai nos taxar em 50%, nem a China sofreu uma sanção tão dura. E também cabe mencionar que o mercado deles tem lucro com o nosso. Eles vendem mais para nós do que nós vendemos para eles. Acho que a tarifa vai ficar em torno de uns 20 a 30%. Toda essa situação galga mais um grau de complexidade com a guerra no fronte político,
porém não quero estender essa resenha para além da conta, e a análise no fronte político ficará para a resenha que sairá no nosso perfil do Instagram. Então segue lá, por favor, é o @professor Vitor Pires. Muito obrigado pela sua atenção até aqui, foi apenas a minha análise de cenário político e, por favor, presta atenção. Passarei a produzir conteúdos aqui para o nosso canal do YouTube, portanto, é de suma importância que você se inscreva no nosso canal. E se você quer ajudar esse trabalho e acha que ele merece ser valorizado, basta apenas curtir e comentar à vontade o que pensa. Lembre de ativar o sininho que você estará ajudando bastante esse trabalho. Você vai estar mandando uma mensagem para o algoritmo do YouTube que esse é um conteúdo que vale a pena ser propagado. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima resenha.